Olá, muito bem-vindos ao canal Prado Esportivo. Meu nome é Anael. Estou de volta mais uma vez aqui para trazer o resumo da Copa do Mundo de 2026. Essa série de vídeos, essa saga, melhor dizendo, que eu estou fazendo durante essa Copa do Mundo, onde eu trago os principais destaques, os melhores momentos dos jogos dessa Copa, na minha opinião, na minha visão. E nesse vídeo, então, vou falar sobre os jogos do sexto dia da competição. Tivemos grandes jogadores, grandes seleções jogando ontem, né? Tivemos a França, tivemos a Noruega, tivemos a Argentina e ali no início da madrugada tivemos também a seleção da Áustria contra a Jordânia. Enfim, muitos jogos para eu falar aqui nesse vídeo. Claro, obviamente, né, vou dar um destaque especial aí para as duas grandes figuras, uh, não só dos jogos de ontem, mas também da Copa de um modo geral, né? Kylian Mbappé e Lionel Messi, né, brilharam nos jogos de ontem pelas suas respectivas seleções. Antes de eu começar, então, esse resumo, quero agradecer a você que está assistindo. Muito obrigado. Eu criei este canal com o intuito de falar sobre esportes nos quais eu tenho mais interesse, mais afinidade. Isso inclui futebol, mas também já fiz outros vídeos falando de tênis, de vôlei, enfim, de outros esportes também. E, né, reforçando, eu pretendo fazer essa série de vídeos falando dos jogos da Copa até o dia da final, no dia 19 de julho, né? E mais de um mês aí falando sobre muito futebol aqui no canal. Então é isso, vamos para o que interessa. Ah, Vou então começar com o primeiro jogo de ontem entre Senegal e França. França e Senegal, melhor dizendo, né? A França tinha o mando de campo, né, do jogo. Ah, né, por onde começar? A França, no primeiro tempo, bem aquém do que pode proporcionar, do que tem potencial para mostrar, né? A Senegal jogou, na minha visão, melhor no primeiro tempo, explorando muito bem a velocidade e a profundidade do Nicolas Jackson, né? Atacante do Bayern de Munique, né? Que teve passagem pelo Chelsea também recentemente. Uh, né, muita gente se espera que Sadio Mané seja a principal figura de Senegal, mas né, ele já tem uma idade avançada, já não performa do mesmo nível que ele performou durante muitos anos no Liverpool. E essa seleção de Senegal vem com uma geração mais rejuvenescida e né, talvez o expoente melhor dessa seleção seja realmente o Nicolas Jackson. Mas ele também é muito famoso por né, desperdiçar muitas chances de gol, né? E ontem, principalmente no primeiro tempo, ele desperdiçou algumas. Teve né, a chance mais clara ali, aquele chute de perna esquerda que bate na trave depois no manhã e de alguma maneira acaba não entrando. Ali, Senegal quase abriu o placar. Mas tivemos um bom duelo e defensivo também envolvendo o jogador Sarr, né, o ponta direita de Senegal, tentando explorar o lado esquerdo defensivo né, ali da França, né, onde tem o Theo Hernandes e onde o Upamecano caiu por aquele lado também. Bons duelos naquele setor, algo para mim, no meu ver, foi algo interessante. E já do lado defensivo de Senegal, o Koulibaly, para mim, foi o principal destaque. No primeiro tempo ele jogou realmente muito bem. E aí no segundo tempo foi onde a magia aconteceu, né? Onde os gols saíram, né? As duas seleções guardaram ali o, as suas inspirações para o segundo tempo. E ali na França começou, principalmente com o quarteto ofensivo, ali com Olise na ponta esquerda, na ponta direita, Dembélé que horas alternava com ele também na faixa central e na extremidade. E juntamente com o Doué na ponta esquerda, né? Esse sim de forma mais fixa, e o Mbappé como
referência ali no ataque, né? Jogando como um 9, mas ele tem habilidade e velocidade e agilidade para também buscar jogo, fazer um falso 9, um papel de segundo atacante. Todo mundo sabe, né? A essa altura, as qualidades de Kylian Mbappé. E então, a França consegue abrir o placar com ele aos 21. E, né, isso deu uma tranquilidade maior para a seleção francesa. E logo depois, o Barcola, né, até quase ali encaminhando para os 40 do segundo tempo, consegue uma excelente bola acho que foi do Olise. Não, o Olise deu assistência para o Mbappé no primeiro gol. Muito boa a partida do Olise também, fez uma excelente temporada no Bayern, ali juntamente com o Harry Kane, os dois principais jogadores do time alemão. Primeira Copa do Olise, também olho nele, acho que vai ser uma revelação nessa Copa. Enfim, e aí depois a França chegou ao segundo gol com o Barcola, que entrou do banco no lugar do Dembélé. Geralmente essa dinâmica que acontece no PSG também. Né, o Barcola costuma vir do banco e entra hora no lugar do Kvaratskhelia, hora no lugar do Dembélé. E parece que na seleção francesa também ele é essa arma surpresa, digamos assim, essa válvula de escape para vir do banco e tentar alterar a dinâmica da França nos jogos. E aí, né, quando parecia que uh, esse seria o placar, né, para a França, 2-0, um jogo decidido, os acréscimos vieram e, né, mais surpresas vieram. Senegal conseguiu fazer o seu primeiro gol com o Mbaye aos 50, né, ali já da prorrogação. E, né, parecia que ia conseguir chegar ao empate, mas aí Mbappé entra em ação de novo e um minuto depois, praticamente, ele faz o terceiro gol. Então a França consegue estrear com vitória na Copa, chega aos 3 pontos e, né, termina essa primeira rodada do grupo I, né, confirmando aqui, na liderança, né, Mbappé terminando aí com 14 gols na história das Copas, né, ele que está disputando a sua terceira edição de Copa do Mundo e já tem 14 gols, né, com os 2 gols de ontem ele se tornou o maior artilheiro da história da França, né, ele superou o seu ex-companheiro Olivier Giroud e ele está a 2 gols agora, por enquanto, né, dos 2 maiores artilheiros, né, que até ontem era só Miroslav Klose, né, atacante da Alemanha, ex-atacante da Alemanha, que chegou a essa marca, né, fazendo gol no Brasil naquele 7-1, né, acho que todo mundo lembra, e que ganhou a companhia, né, de Lionel Messi, já já vou falar também sobre isso. E aqui então a França terminou na liderança juntamente com a Noruega, que eu já vou falar logo agora, que foi o segundo jogo do dia de ontem, entre então Iraque e Noruega. Iraque que há muito tempo não disputava uma Copa do Mundo, juntamente com a Noruega, né, duas seleções que tiveram aí uma longa pausa da maior competição de seleções. E, né, muitos esperando ver Erling Haaland, o Cometa Haaland, estreando em Copas, e ele não decepcionou, né? Ele mostrou porque é um quebrador de recordes, temporada após temporada ele continua marcando e chegando a novos números, a novas marcas. E ontem ele abriu o placar para a seleção da Noruega, depois de uma bela jogada pela esquerda, né, pelo lateral esquerdo Wolf da Noruega. Um passe milimétrico, né? Olhando no replay, percebe-se que ele
passa a bola faz um arco assim, muito impressionante. E o Haaland, é verdade, teve que se esticar, né, usar a sua grande ah, estatura, né, das suas pernas, né, para chegar na bola, mas ainda assim foi um passe muito bom. E a Noruega, assim, então chegou na frente do placar. E, né, parecia que então o Iraque, né, seria ficaria mais acuado daquele ponto da partida, mas não foi o que aconteceu. O Iraque, né, levantou a cabeça e procurou atacar a Noruega sem temer Haaland e a força da Noruega, que fez a segunda melhor campanha da fase classificatória da Europa, né? Realmente uma campanha muito interessante. E então o Iraque foi para cima e conseguiu o empate com o centroavante Hussein, gol de cabeça, quem diria, né? Entre os gigantes noruegueses, ele conseguiu fazer um gol de cabeça, mostrando aí que isso não é fator determinante, né? Para que uma equipe possa explorar duelos aéreos e usar a bola aérea como um fator diferencial, né? No seu estilo de jogo. Eu acho que uh, o Hussein mostrou ontem que tem um tempo de bola uh, muito muito diferente, né? E ele não só tem um tempo de bola, ele também vai em direção à bola, ele ataca a bola. No gol percebe-se muito bem isso. E então o Iraque chegou ao empate. Mas aí no finalzinho do segundo tempo, ele de novo, Erling Haaland, bota a Noruega mais uma vez no placar. E aí vai para o intervalo com a vantagem. E ali o Iraque realmente recebeu um balde de água fria. Realmente eles, após o gol, esperavam que conseguiriam ir para o segundo tempo com um empate e talvez terminar a partida logo depois com um empate também. Mas aí o segundo gol da Noruega realmente parece que abalou o time iraquiano. E aí, no segundo tempo, o Odegaard começou a ditar um pouquinho mais o jogo por parte da Noruega. Ele até acabou sendo substituído depois. Ah, mas, enfim, com a entrada do Oscar Bob também, outro bom jogador pela ponta esquerda. Ele entrou, acho que no lugar do Musa, que também estava jogando naquela função. Enfim, principalmente por aquele lado do campo, a Noruega conseguiu controlar bem o jogo. Não, o Oscar Bob entrou no lugar do Sorloth. Sorloth, né, que é centralmente ao lado do Haaland e acaba sendo muito ofuscado pela presença do Haaland, né? Dá até um pouquinho de pena, né? O atacante do Atlético de Madrid, quando serve a sua seleção, tem, né, parece que é um monumento na sua frente, né? Ele realmente fica abaixo do que o Haaland, né, mostra. Enfim, o Salot acabou sendo substituído então pelo Oscar Bob. Para mim, do time da Noruega, foi quem teve uma atuação mais abaixo. Enfim, aí a Noruega então chega ao terceiro gol com o zagueiro Ossigar, outro jogador que entrou no segundo tempo. O zagueiro também com uma estatura muito alta, né? E aí a Noruega usou a estatura a seu favor, né? Tinha levado no primeiro tempo um gol em bola aérea, mas aí no segundo ela conseguiu fazer um gol dessa forma também. E aí, já nos acréscimos do segundo tempo, o Torstved né, transformou a vitória em goleada 4-1 para a Noruega e estreou muito bem, dá uma confiança para o time norueguês, novamente destacando que eles fizeram a segunda melhor campanha da fase classificatória da UEFA, né? E podem sim surpreender contra a França, terminar em primeiro no grupo e ir até as fases mais longes da Copa, né?
não seria nenhuma surpresa para mim. Realmente eles têm mostrado o potencial para fazer isso. E né, o próximo embate contra a França realmente promete, vai ser um baita jogo por esse grupo I. Enquanto Senegal e Iraque restam né, esse confronto direto. As duas precisam vencer se quiserem ter chances ali de, né, na minha visão, né, passar em terceiro como o melhor terceiro colocado nesse grupo, né, e ir para a fase de 16 avos, já que é muito improvável que Noruega e França não terminem nas duas primeiras posições. Então vamos para o terceiro jogo da noite, o jogo da atual campeã Argentina contra a Argélia, né? O jogo que todos queriam ver, né? O jogo que marcou a estreia de Lionel Messi e a sua seleção nessa edição da Copa e que, uh, esperamos que não tenha sido o último jogo de Messi, né? Caso alguma catástrofe aconteça e ele fique fora dos próximos jogos, eu acho, né, não vai acontecer, mas ontem poderia existir essa possibilidade, né, de algo terrível acontecer, mas enfim, foi exatamente o oposto. Messi, em uma noite de Messi, fez 3-0 em cima da Argélia. Ele praticamente carregou o jogo e se tornou então o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, igualando, como eu disse anteriormente, Miroslav Klose, né, ex-atacante da Alemanha. Agora os dois têm 16 gols em Copas do Mundo e é muito provável que ele passe essa marca e se torne ele, de forma isolada, o maior artilheiro. Tem no mínimo aí 2 jogos nessa fase de grupos e muito a chance de ele ultrapassar é realmente muito alta. E o que dizer mais sobre este cidadão, né? Ele realmente mostra cada vez mais que é um jogador geracional, atemporal, digamos assim. Né? Eu não gosto muito de entrar no debate GOAT, melhor de todos os tempos, porque para mim futebol é muito mais interessante se for analisado de forma coletiva, afinal é um esporte coletivo, mas entendo quem faça esse debate de forma mais fervorosa e mais apaixonada, né? Enfim, mas não, não deixo de reconhecer ainda assim a, a importância que Messi tem na história do futebol, principalmente nas últimas 2 décadas, onde ele né, está atuando. E, né, eu realmente não sei mais o que dizer. Ele é realmente um jogador incomparável para mim. E, né, tentando analisar de forma mais detalhada os gols, os 3 gols, o hat-trick do Messi, para mim o primeiro gol foi o mais interessante de todos, talvez o mais bonito também, mas não pela finalização do Messi sozinha, mas também pelo passe que ele recebe entre linhas do Rodrigo De Paul, um passe muito preciso, assim, o milimétrico do De Paul. São companheiros agora de Inter Miami, né? Né, quando o De Paul se transferiu do Atlético de Madrid pro Inter Miami, eu fiquei surpreso e aí eu ficava me perguntando, por que ele saiu da La Liga e foi pra MLS? E aí eu lembrei, claro, o Messi joga no Inter Miami, claro. Mas enfim, eles né, são muito amigos fora de campo e dentro de campo se mostra também que são muito entrosados e procuram um ao outro, não só eles dois. A seleção da Argentina joga em prol do Messi e isso ficou muito mais evidente né, no título em 2022 no Catar. A equipe luta, joga, se dedica
a Lionel Messi. E, né, como eu disse, nesse primeiro gol foi um passe muito interessante. Ele recebe, então, entre ali o espaço vazio dos volantes e os zagueiros da Argélia. Antes desse primeiro gol, ele também havia feito um gol, mas foi anulado por impedimento. Também uma jogada semelhante, em que ele recebe ali nas costas da marcação argelina. A Argélia também teve um gol anulado logo na sequência, onde tentou esboçar uma resposta, tentando explorar uma transição rápida após uma roubada de bola. Mas ali, né, foi a única tentativa mais perigosa que a Argélia conseguiu levar a Argentina no jogo inteiro, né? Depois desse gol anulado, aí sim veio o golaço do Messi que abriu o placar e a partir dali a Argentina dominou com muita tranquilidade, com muita facilidade ah, a partida, o ritmo da partida. E aí ainda no segundo tempo, ah, não, aí já no segundo tempo o Messi, após o rebote do goleiro Lucas Zidane, né, que é filho de Zinedine Zidane, né, para quem não sabe, Zinedine Zidane é, tem ascendência argelina, se não me engano até ele nasceu na Argélia, mas aí acabou optando por jogar pela seleção francesa, né, todo mundo sabe, né, o que ele fez pela seleção francesa, campeão do mundo em 98 em cima do Brasil, e é depois vice-campeão em 2006, né, perdendo a final para a Itália, né, todo aquele lance do cabeceio no Materazzi, né, na final. Mas enfim, voltando aqui pro filho dele, né, goleiro da Argélia, né, no lance do segundo gol ele acabou dando o rebote e o Messi atento, né, com muita tranquilidade de pé direito ainda, fez o segundo gol para a Argentina. E aí, já aos 30 do segundo tempo, uma jogada à la Messi, né? Messi fazendo coisa de Messi, né? Mais uma vez, dizendo, corta para o meio, né? Com a perna esquerda e manda um chute muito preciso no canto direito do Zidane e faz assim um hat-trick memorável, partida de estreia então para a Argentina com 3-0, 3 gols de Messi e inicia muito bem com um ponto de exclamação nessa Copa, né? Muita gente dizendo que é a primeira Copa em que o Messi joga solto, né, sem ter a pressão de carregar o seu time, né, a sua seleção a um título de Copa do Mundo. Ele conseguiu fazer isso já no Catar. E aí, 3 anos e meio depois, né, ele volta a disputar uma Copa do Mundo sem esse fardo, digamos assim, né, não só ele como os demais jogadores da seleção argentina já meio que estão mais leves para defender a sua seleção e jogar de forma mais solta, com mais tranquilidade. E né, realmente se nota que a seleção argentina joga com uma fluidez maior. É verdade que a seleção da Argélia não impôs muita dificuldade, mas ainda assim não tira o demérito da atuação da seleção argentina. É isso para esse jogo, né? Mais uma vez destacando a figura de Messi, eleito aí o principal jogador do jogo, enfim, né? O maior artilheiro, então, de todos os tempos nas Copas do Mundo, juntamente com Klose, mas muito provavelmente vai passar essa marca e vai se tornar aí o maior de forma isolada. Mas, né, vale ressaltar que Mbappé está logo atrás, né, apenas 2 gols abaixo, então vai ser um duelo interessante, né, quem termina essa Copa na frente, Messi ou Mbappé. Então, para fechar, vou aqui passar pelo jogo da madrugada, né, que começou à 1 da manhã, né, que abriu então o sétimo dia para nós aqui no Brasil, né? O sétimo dia de jogos, mas que lá, né, em São Francisco, né, na Califórnia, ainda era noite de terça-feira, né? Então, para eles conta como jogo no dia 16.
Enfim, jogou entre Áustria e Jordânia. Jordânia, outra seleção dentre vários, né, que estão fazendo a sua estreia em Copa do Mundo, né, seleção aí do Oriente Médio, que foi vice-campeã da Copa da Ásia em 2024, perdeu a final para o Catar, né, realmente fazendo uma campanha histórica, né, não só no cenário asiático, mas também uh, nível internacional, né, chegando à sua primeira Copa do Mundo. E foi mais um jogo onde se mostrou, né, uma seleção que teoricamente ah, teria mais chance de ficar na defesa, né? Teoricamente, melhor dizendo. E que na verdade se mostrou uma seleção brava, corajosa, né? Querendo realmente competir e atacar o adversário. Foi o que se mostrou nessa partida. É verdade que a Áustria saiu na frente com um golaço de fora da área do Schmid. Pegou, né, muito bem na bola, foi muito feliz no arremate e fez um baita gol. E aí, mas ainda assim a Jordânia procurou atacar, principalmente em jogadas de transição. O gol de empate saiu dessa forma, do Al Arab. Um belo gol, onde ele começa na ponta esquerda carregando a jogada, espera a movimentação dos companheiros, e aí ele corta para o meio e bate de chapa, né? A bola faz uma bela curva, bate na trave e entra. Um belo gol de empate. E né, foi levando então pro segundo tempo, né, com esse resultado. Mas aí no segundo tempo já não conseguiu ter esse mesmo ímpeto, né? Acabou baixando o ritmo. E a Áustria, então, se viu mais confortável no jogo, né? E procurar rodar mais a bola, né? Tentar espaçar a defesa da Jordânia para conseguir passar à frente no placar. E foi o que aconteceu, né? Eu disse que o primeiro gol da Jordânia foi do Al Arabi? Não, perdão, foi do Ali Ouan. Ele marcou o gol da Jordânia. E aí, no segundo tempo, então, o Al Arabi marcou, mas aí foi contra, né? Gol contra do jogador da Jordânia. Então a Áustria passou à frente. E aí, com algumas alterações do segundo tempo, o time conseguiu manter um nível de imposição física mais forte, né? Destaque então para o experiente e principal jogador da Áustria durante muito tempo, o Arnautovic, ah, fez então o terceiro gol. Ele que é o maior artilheiro da história da seleção da Áustria. Então aí fez o terceiro gol para a seleção europeia e aí foi o resultado final. Então a Áustria inicia também a Copa do Mundo vencendo e, né, vai enfrentar então a Argentina na próxima rodada, né, o jogo que muito provavelmente vai definir aí o primeiro colocado do grupo, grupo J, e, né, parece que pela atuação da Jordânia, acredito que ela tem a chance de passar em terceiro nesse grupo, né, com o melhor terceiro, caso vença a Argélia e, né, cometa, né, um empate improvável contra a Argentina já na terceira rodada, a Argentina podendo já estar classificada, talvez ali não querendo se arriscar muito e se expor, né, né, não querer que seus jogadores principais terminem machucados, né, de alguma forma. E aí já entraria numa terceira rodada mais relaxada e aí a Jordânia teria, né, boas chances de conseguir um empate ou até mesmo uma vitória e aí ter chances mais altas de classificação. Enfim, hipoteticamente, claro, tudo isso que eu disse, mas por enquanto o fato é que Argentina e Áustria estrearam com vitórias e estão, né, em vantagem nesse grupo. Que é o autor do gol da Jordânia, né, o primeiro gol da Jordânia na história das Copas do Mundo. Realmente mais um capítulo legal aí nessa Copa. Ele que terminou com o prêmio de melhor da partida, né? Curioso. Mas é isso.
essas foram as análises das partidas aí desse sexto dia de Copa do Mundo, sétimo também, né? Como eu disse, esse último jogo entre Áustria e Jordânia foi a partida da madrugada, começou ali à 1 da manhã, já praticamente então abrindo o sétimo dia de jogos. Sétimo dia que, neste momento que eu estou gravando, já tem partida rolando, né? Já tem Portugal e República Democrática do Congo jogando. E aí também terá Inglaterra contra a Croácia, né? Reedição aí da semifinal da Copa de 2018, onde a Croácia venceu de forma heróica, né? Na prorrogação, naquela Copa, e foi a final contra a França. E também teremos, se eu não me engano, Colômbia contra. Não, antes teremos Gana contra a seleção do Panamá, e aí sim, Uzbequistão e Colômbia. Aí esse último jogo vai encerrar então essa primeira rodada da Copa do Mundo. Já e vamos completar uma semana de jogos, né? Realmente passou muito rápido. E aí então amanhã já inicia a segunda rodada, já aí começa no grupo A de novo, aí vai ter México contra a Coreia do Sul e Tchequia contra a África do Sul. Enfim, parece que vai ter também jogos do grupo B. Nossa, terá 4 jogos amanhã também, né? Vai ter Suíça contra a Bósnia e Canadá contra Catar. Mais um dia cheio, então, portanto, na Copa do Mundo. Vou encerrar esse vídeo por aqui, já tá bem longo. Meia hora, minha nossa. É o efeito craques, né? Jogando no mesmo dia, né? Como eu disse, Mbappé, Haaland, Messi jogando no mesmo dia na Copa realmente rendeu, né? E deu muito o que falar. É isso, mais uma vez. Obrigado para quem está assistindo. Sinta-se livre para comentar, se inscrever no canal, deixar like, enfim, ativar o sino para não perder vídeo novo. E, né, reforçando, vou estar fazendo essa série de vídeos comentando os jogos da Copa com os principais destaques, né, na minha opinião, até o dia 19 de julho, o dia da grande final. É isso. Valeu por mais um vídeo e até a próxima.